Para André. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar de um filósofo, de um pensador norte-americano que viveu na transição do século XIX para o século XX, chamado William Du Bois, um pensador, um ativista negro que dizia que nós devemos acreditar na vida. Principalmente, nós precisamos acreditar que o mundo pode se tornar um lugar melhor para se viver. Porque se não acreditarmos nisso, a vida não tem sentido. Como ele era um ativista negro, ele lutou contra a escravidão e depois contra a segregação racial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aboliu a escravidão antes que o Brasil. O Brasil só foi abolir a escravidão quando? Vocês lembram? Ninguém lembra, não? O Brasil aboliu a escravidão no dia 13 de maio de 1888, né? No século XIX, finalzinho do século XIX. Os Estados Unidos vai abolir a escravidão depois da Guerra de Secessão, um pouco antes, mas também no século XIX. Só que depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, as coisas não melhoraram muito para os negros. Apesar de que os negros dos Estados Unidos tiveram condições um pouco melhores do que as nossas aqui. Os negros, depois da libertação da escravidão lá, eles receberam indenização pelo período em que eles foram escravos. Apesar de que essa indenização foi depositada num banco, que virou uma agência para poder administrar o dinheiro da libertação dos escravos, e eles acabaram de surrupiar o dinheiro dos escravos. Eles foram roubados. Os negros lá, depois que foram libertados da escravidão nos Estados Unidos, eles ficaram com parte das propriedades dos seus senhores de escravos, mas depois acabaram perdendo também esse direito na Suprema Corte norte-americana. Agora aqui no Brasil, depois que termina a escravidão, quem recebe a indenização, vocês sabem? No Brasil, após o fim da escravidão, quem recebe a indenização são os donos de escravos, não os escravos. Os escravos aqui no Brasil saíram com a mão atrás e outra na frente. Não tinha mais lugar onde morar, porque nas terras dos seus senhores eles não eram mais bem-vindos. Eles não tinham mais emprego, uma fonte de renda. E suas condições de vida, contraditoriamente, chegaram muitas vezes a ficar até mais precárias, porque agora eles não tinham fonte de alimentação, não tinha trabalho, não tinha moradia. Aí muitos negros começaram a ir para as periferias das cidades e começaram a surgir as primeiras favelas por aqui. Mas vamos voltar ao William Du Bois, né? Então, segundo ele, nós temos que acreditar na vida e acreditar que o mundo pode se tornar um lugar melhor. O seu pensamento vai refletir sobre a ética. Ética vem do grego ethos, que quer dizer comportamento. Como nós devemos nos comportar? O que é o certo e o que é errado? O que é o bem e o mal? O que eu devo fazer para ter uma vida boa e feliz? Essa é a grande preocupação da ética. E ele era um filósofo pragmatista, do pragmatismo. Pragmatismo vem do grego pragma, que quer dizer prática. Então, para William Du Bois, de nada vale uma teoria se essa teoria não funcionar na prática. Tem muitas teorias aí que são lindas no papel, quando colocadas em práticas dão BO. Por exemplo, se a gente olhar para o socialismo, para o comunismo, essas ideias são lindas no papel. O problema foram os regimes socialistas e comunistas quando colocados em prática. Porque quando colocados em prática, esses regimes se tornaram regimes ditatoriais, regimes totalitários, que perseguiram e mataram opositores. Então, para o pragmatismo, uma teoria ela só tem
funcionalidade se ela funcionar na prática. Então, William du Bois vai recordar e trazer à tona ideias que vinham desde a Grécia Antiga, desde o século IV com Aristóteles. Aristóteles explorou o antigo conceito ético de eudaimonia. O que é eudaimonia em grego? Eu, em grego, é bom. Daimonia é uma espécie de demônio. Demônio que os gregos não interpretavam como nós interpretamos hoje. O cristianismo ocidental interpreta os demônios como seres, entidades malignas. Para os gregos, os demônios eram daimons, espécie de anjos, não eram bons nem maus. Podiam ter os bons e os maus demônios. Os maus demônios nos levavam à infelicidade, a destruir-nos enquanto seres humanos. Os bons demônios nos levavam ao florescimento humano, nos levavam à felicidade. Seria como nos desenhos. Nos desenhos a gente vê lá um anjinho e um diabinho sussurrando coisas na cabeça das pessoas. A eudaimonia seria um anjinho do bem que te leva a fazer o que é certo, a viver conforme a virtude e assim alcançar a felicidade e o florescimento humano, na perspectiva dos gregos. Enquanto o mau demônio ele te leva assim para se lascar, a se ferrar, a sofrer. A eudaimonia está intimamente relacionado com a ética e com a virtude. A virtude é a disposição para a prática do bem, é o contrário do vício, que é a disposição para a prática do mal. Então, para Aristóteles, a felicidade, o florescimento humano, a eudaimonia, só pode ser alcançada por meio da virtude, ou seja, quando nós nos dispomos a fazer o bem. Então, a gente só pode ser feliz se você fazer o bem. E qual que é o maior bem para o ser humano? Qual que é a virtude genuinamente humana? Que é a virtude que nos faz humanos e nos diferencia de todos os outros seres. Oi? Inteligência, exatamente. Então, o homem é um animal racional. Por ser racional, ele é inteligente. A maior virtude para o ser humano, segundo Aristóteles, que nos traz mais felicidade e florescimento humano, seria a virtude da busca pelo conhecimento. Então essa é a maior virtude para Aristóteles, porque ela preenche ou ela vem de encontro com a nossa essência. O homem, por ser um animal racional, ele vive em busca da felicidade, e essa felicidade só pode ser alcançada através da busca do conhecimento. Só o conhecimento nos distingue de todos os outros seres. Depois ele vai sofrer a influência também de alguns outros pensadores. No século XIX, 1845, teve a publicação de uma obra chamada Narrativa da Vida de Frederick Douglass, que é a narrativa de um escravo norte-americano e que fomentava o apoio pela abolição da escravidão nos Estados Unidos da América. Acabou que foi conquistado depois da Guerra de Secessão dos Estados Unidos a abolição da escravidão, mas os negros continuaram nos Estados Unidos sem acesso aos direitos civis. E quais direitos civis principais aí que os negros não tinham acesso? Vocês lembram? Vocês conhecem? Vocês sabem? Até a década de 1960 nos Estados Unidos, os negros não podiam votar. Existia um regime extremo de segregação racial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham bairro negro e bairro branco. Nos locais públicos tinha banheiro separado para negros e brancos. Tinha bebedouros separados para negros e brancos. Tinha escolas separadas para negros e brancos. Então existia, na verdade, um regime de segregação racial. Sempre se fala do apartheid na África do Sul, contra o qual lutou Nelson Mandela. Mas até a década de 60, esse apartheid existia nos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos eram um país extremamente... ainda, né? Na verdade, o racismo ainda é uma realidade no planeta.
Tanto que nós estamos vivenciando uma situação agora. Semana passada, o presidente do Brasil andou falando merda aí sobre a questão do Holocausto, associando o que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza, com o Israel no confronto ali com os palestinos. E Lula foi e comparou aquilo ali com o Holocausto. E aí os judeus ficaram putos, revoltados, porque o Holocausto é um crime que eles acreditam ser um crime inigualável, talvez a maior atrocidade da história da humanidade. Mas os próprios judeus não percebem que essa narrativa, se for pela quantidade de gente morta, é uma narrativa extremamente limitada. Por quê? Segundo cálculos, morreram 6 milhões de judeus durante o regime nazista de Hitler na Alemanha. E segundo cálculos, também de estudiosos históricos, no século XIX, durante a colonização belga do Congo, o rei belga Leopoldo II ou III, ele matou mais de 10 milhões de negros. Então esse holocausto seria algo muito mais grave do que o holocausto grego. O grego não judeu, se a gente pensar por quantidade de pessoas. Mas quem que lembra ou quem que fala desse holocausto? Negro. É só olhar para a história para a gente perceber que existe uma narrativa diferenciada para os brancos e uma narrativa diferenciada para os negros. E geralmente os negros são relegados para a margem. Eles são marginalizados na história. A história que nos é contada é a história dos brancos, geralmente os europeus, enquanto os africanos são excluídos ou marginalizados na história. A própria população palestina vem sofrendo com a atuação de Israel naquela região, porque foi um Estado criado de forma artificial, depois da Segunda Guerra Mundial, para justificar o fato de judeus terem sido dizimados. Mas e a África? Alguém devolveu a África para os africanos? Depois de um genocídio do neocolonialismo empreendido naquela região? Tem até um ativista negro africano que ele diz o seguinte, né? Os europeus, quando aqui chegaram, eles chegaram com as Bíblias na mão, enquanto nós éramos os donos da terra. Hoje, nós estamos com as Bíblias nas mãos e eles se tornaram os donos das terras. Um dos homens mais ricos do mundo hoje, ele enriqueceu, não foi por conta de seu empreendedorismo, ou de sua genialidade, sua inteligência nos negócios. Elon Musk é filho de pais cuja principal atividade econômica é a exploração de pedras preciosas na África. Então os pais de Elon Musk já eram milionários. Elon Musk não saiu do nada, não é um self-made man, como os norte-americanos dizem. Ele construiu a sua riqueza como um herdeiro de pais que exploram terras na África, terras que têm diamantes, terras que não estão nas mãos dos africanos, estão nas mãos do homem branco. Então a história, infelizmente, é uma história também racista. E a narrativa aqui mostrava isso, né? Mesmo depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Então no final do século XIX, início do século XX, os pragmáticos como Charles Sanders Peirce e William James dizem que devemos julgar os valores das ideias em termos da sua utilidade, da sua prática, né? Então uma ideia, uma teoria, ela só tem funcionalidade se ela for útil, se na prática ela funcionar. Não adianta nada ser bonitinho no papel, se quando colocado em prática ela não dá certo ou não funciona. Então as ideias devem ser medidas por isso, as teorias devem ser medidas pela sua possibilidade e praticidade. Nos anos 50 e 60, o Martin Luther King, que era um líder do movimento afro-norte-americano, ele vai se inspirar no William Du Bois, né? Lutava pelos direitos civis, o direito ao voto e o direito ao fim da segregação racial nos Estados Unidos. Ele adotou uma política de ação direta, não violenta, inspirada em Du Bois, mas também no Mahatma Gandhi, que lutou contra a colonização britânica na Índia, né? Para tratar da segregação racial.
E tem o Thoreau também, que defendia a desobediência civil, o autor do século XIX, que dizia ou defendia que quando há leis injustas, é totalmente legítimo desobedecermos às leis. Se a lei ela é injusta, se a lei não está de acordo com a verdade e com a justiça, ela pode ser desobedecida. E a população pode se organizar para lutar contra essa lei. Como, por exemplo, no século XIX, era a lei à escravidão. Essa lei é justa? Os seres humanos poderem ter a posse e a propriedade de outros seres humanos? As leis norte-americanas que separaram ou segregavam brancos e negros, é uma lei justa? Então, quando há uma lei injusta, é totalmente justo e legítimo desobedecer civilmente essa lei e até se rebelar contra ela. E era o que fazia o Martin Luther King. Ele organizava movimentos, organizações, chamava as pessoas para as ruas. Tem até uma das suas falas mais famosas, que é a fala onde ele começa ali dizendo: eu tenho um sonho, I have a dream. E o grande sonho de Martin Luther King era ver nos Estados Unidos uma América, como eu dizia, né, onde não haveria mais segregação racial. Então, segundo William Du Bois, nós aspiramos uma vida mais ampla, uma vida mais plena, nós aspiramos ao florescimento humano. Para alcançar isso, nós precisamos acreditar na possibilidade do progresso. Nós precisamos acreditar que o mundo melhor é possível. Porque se não acreditarmos, a vida perde o sentido. Então, se perdemos essa crença no mundo melhor, e numa vida melhor para a gente também, nós sofremos uma espécie de morte, a mesma coisa que morrer. Quando a gente perde as esperanças, segundo William Du Bois, é a mesma coisa que morrer, porque aí você não acredita em mais nada. Então a existência, ela passa a não ter nenhuma possibilidade de desenvolvimento. Então por isso que nós devemos acreditar na vida e acreditar num mundo melhor. Porque se não acreditarmos, se a gente se conformar com a realidade como ela é, isso é tirar todo o sentido da vida. Então o problema do século XX para ele é o problema da segregação racial, dos africanos, que eram completamente excluídos e marginalizados, e os movimentos racistas também na Europa, como o próprio totalitarismo de Hitler na Alemanha nazista, né? Perseguiu negros, perseguiu judeus, perseguiu ciganos, perseguiu gays. Então ele era um ativista político, né, do Bois, e inspirou Martin Luther King, né? Martin Luther King citou os textos do Bois como uma grande influência para a sua decisão de se tornar um militante na batalha contra a segregação racial e pela igualdade social e racial nos Estados Unidos da América. Beleza, pessoal? Compreenderam aí o pensamento do William Du Bois? Alguma dúvida? Por hoje é isso aí.